Solta, meu pai, e você vai andar. Foi exatamente isso que eu disse. Não gritei, não tremi, só falei. E assim que as palavras saíram da minha boca, a sala inteira caiu na risada, como se eu tivesse contado a maior piada de São Paulo. Eu sou Jaqueline Sampaio, tenho 14 anos. E naquele dia eu só queria uma coisa: ver meu pai, Carlos Sampaio, sair daquela sala de vigilância da instituição onde prenderam ele por causa de um relatório sujo, que nunca fez sentido. Mas ninguém ali parecia disposto a ouvir. Muito menos o coordenador, Richard Coleman, parado na cadeira de rodas bem na minha frente, olhando para mim como se eu fosse só uma criança perdida. Os agentes começaram a rir mais alto. Um deles, de Campinas, balançava a cabeça dizendo que eu devia estar viajando. Uma analista de Ribeirão Preto comentou que eu estava desesperada demais. O barulho dos rádios deles misturava com as piadas, com o som das cadeiras arrastando, com aquela sensação de que ninguém acreditava em nada que eu dissesse. Na mesma hora, eu vi meu pai tentar erguer a cabeça. Ele estava algemado, cansado, mas ainda assim me procurava com o olhar, como se pedisse desculpa por não poder fazer nada. Ele sempre disse que a verdade aparece. Mas ali, a verdade estava presa junto com ele. Coleman cruzou os braços, deu um sorriso torto e falou: "Garota, você não sabe o que está dizendo. Milagre não é protocolo." Isso só fez os agentes rirem mais. Alguns gravavam escondido, como se fosse um show. Eu senti meu rosto esquentar. Não era vergonha, era algo diferente. Uma mistura de coragem com medo, porque eu sabia o que estava arriscando. Se eu falhasse, meu pai podia perder tudo. Se eu recuasse, ninguém mais tentaria por ele. Eu dei um passo à frente. Minha voz saiu firme, mesmo que meu coração estivesse correndo mais rápido que os passos na ala de escolta. Eu sei o que eu estou falando. E você sabe que tem coisa errada nesse caso. Coleman levantou o queixo, tentando parecer mais forte do que realmente estava. Mas eu vi a tensão no rosto dele. Vi a forma como ele apertou os dedos no apoio da cadeira. Ainda assim ele debochou: "Então vai lá, menina, mostre seu truque." A sala inteira explodiu em risos de novo. E foi nesse instante, com gente filmando, com meu pai algemado, com o coordenador zombando, que eu dei mais um passo e fiquei perto o suficiente para tocar a perna dele. Eu ainda não sabia o que ia acontecer depois. Só sabia que ninguém ali acreditava em mim e que por isso mesmo eu não podia recuar. Quando eu encostei minha mão na perna do coordenador, tudo ficou diferente. O barulho dos rádios baixou. As risadas ficaram mais fracas. Até o ar pareceu parar um pouco, como se a sala inteira esperasse alguma coisa, sem saber o quê. Eu senti a calça dele sob meus dedos. Normal, fria, igual a qualquer outra. Mas por dentro, alguma coisa mudou. Eu não sei explicar. Foi como se o silêncio entrasse pela pele, como se a sala de vigilância em São Paulo ficasse menor, apertada, olhando só para nós dois. Coleman tentou manter o mesmo sorriso torto, aquele que ele sempre usa para mostrar que está no comando. Mas eu vi. Eu vi o jeito que ele respirou rápido. Eu vi o jeito que o maxilar dele travou. Eu vi o medo que ele tentou esconder. Os agentes que antes estavam rindo alto começaram a diminuir o tom. Um deles, que tinha dito que eu era louca, deu meio passo para trás sem perceber. Uma analista que estava gravando abaixou o celular sem nem pensar. Parecia que ninguém queria ser o primeiro a falar alguma coisa. Meu pai, ainda algemado, levantou o rosto devagar. Ele não disse nada, mas o olhar dele mudou. Era como se ele estivesse vendo uma chance, mesmo que pequena. E foi aí que eu senti. Foi fraco, foi rápido, mas eu senti. Um movimento, um sinal mínimo, quase nada. Talvez eu mesma tenha duvidado por um segundo. Talvez tenha sido só impressão. Ou talvez não. Coleman abriu a boca para debochar de novo, mas a voz dele não saiu. Ele tentou engolir seco, sem fazer barulho, mas eu ouvi. Ele ficou rígido, como se não soubesse se mexia, se ria, se mandava me tirar dali. E o pior,
Ele não conseguia esconder que alguma coisa tinha acontecido, algo que nem ele entendeu. Eu senti meu coração bater mais forte, mas não de medo, de esperança. Daquela esperança que parece proibida, que você tenta empurrar para longe, mas ela volta. E agora que estou te contando isso, eu te pergunto, se você estivesse ali comigo, se tivesse visto o que eu vi, se tivesse sentido o que eu senti, você achava que aquilo foi só um espasmo comum? Ou acha que, talvez, eu pudesse estar certa? Eu acho que, para você entender o que realmente estava acontecendo naquela sala, eu preciso voltar um pouco e te explicar quem eu sou, quem era cada pessoa ali e por que aquele momento era tão importante para mim. Meu nome é Jaqueline Sampaio, tenho 14 anos e até aquele dia eu nunca tinha entrado em uma sala de vigilância de uma instituição grande como aquela em São Paulo. Às vezes, quando eu lembro, parece até que meu corpo não deveria estar ali, naquele lugar cheio de gente adulta, uniforme, rádio no peito, telas enormes, códigos, portas de segurança, tudo tão sério, tão frio. Mas eu estava, e não tinha como voltar atrás. A sala tinha cheiro de papel, café velho e ar-condicionado forte demais. As luzes brancas deixavam tudo mais duro, mais pesado. Um barulho constante de notificações, passos, conversas rápidas, gente indo e vindo, sem olhar para ninguém de verdade. E no meio de tudo isso, meu pai, Carlos Sampaio, o homem mais calmo e justo que eu já conheci, estava sentado no canto da sala, algemado, com 2 agentes parados ao lado dele. Ele não deveria estar ali. Ele não merecia estar ali. O relatório que jogaram contra ele era tão cheio de falhas que eu mesma, que não entendo nada de burocracia, conseguia ver que tinha algo errado. Eu li cada linha, cada data, cada assinatura, nada batia, nada fazia sentido. Mas ninguém quis ouvir. Disseram que a instituição tinha suas regras, disseram que as evidências eram suficientes, disseram que ele precisava aguardar decisão. E decisão naquele lugar sempre parecia significar a mesma coisa. Alguém poderoso dizendo o que todo mundo ia obedecer sem questionar. O nome desse alguém era Richard Coleman. Ele era o coordenador de vigilância, o mais respeitado, o mais temido, o mais ouvido. Qualquer pessoa que entrasse naquela sala sentia na hora que ele era quem dava a última palavra. Coleman não andava desde um acidente interno, um acidente que ninguém explicava direito e sobre o qual ninguém fazia perguntas. Ele vivia naquela cadeira de rodas como se ela fosse parte dele, e de algum jeito ele usava isso para aumentar ainda mais sua autoridade. Era como se a cadeira fosse um escudo, como se dissesse para todo mundo: eu já sofri demais, eu sei o que estou fazendo, não me questione. E ninguém questionava. Alguns tinham pena e obedeciam. Outros tinham medo e obedeciam. E alguns simplesmente se acostumaram tanto com o poder dele que obedeciam sem nem perceber. Quando eu cheguei na sala, ele me olhou como se eu fosse um erro. Como se eu estivesse invadindo um espaço que não era para mim. Como se crianças não tivessem o direito de pedir justiça, ainda mais contra uma decisão tomada por ele. Eu me lembro da primeira vez que ele segurou a prancheta com o relatório fraudado e me disse: o documento está aqui, os fatos estão aqui, não há nada a discutir. Mas eu sabia que não era verdade. Eu tinha visto as falhas. Eu tinha visto as datas que não existiam, os horários impossíveis, a assinatura que parecia xerocada. Só que para ele, nada disso importava. E aí vem a parte difícil de te contar. Eu era a única pessoa que acreditava no meu pai. Minha família era pequena. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos e meu pai criou tudo sozinho. Ele sempre foi daqueles homens que trabalham calados, sem reclamar, que fazem o melhor e esperam nada em troca. Então, quando disseram que ele tinha feito algo errado, muita gente simplesmente acreditou. Porque é assim que funciona, né? Quando um papel chega, assinado, carimbado, parece que vira uma verdade absoluta, mas não para mim. Eu sabia quem meu pai era, sabia o que ele não faria,
Sabia que ele estava sendo empurrado para um lugar onde não pertencia. E eu sabia também o que ele me ensinou a vida inteira. Fé não é fantasia. Fé é resistência. Fé é quando você continua acreditando na verdade, mesmo quando todo o resto diz que você deveria desistir. E foi isso que eu levei comigo quando entrei naquela sala. A fé que ele me ensinou desde pequena, nas noites difíceis em que faltava dinheiro, nos dias que tudo parecia dar errado, nas horas em que ele mesmo duvidava de si, mas ainda assim dizia que a verdade nunca perde força. Só perde voz quando ninguém fala por ela. Então, quando eu entrei, eu não entrei só como filha. Eu entrei como alguém que sabia, não achava, sabia, que meu pai estava sendo vítima de uma mentira. E eu precisava que alguém ali escutasse isso. Precisava que alguém olhasse de verdade, sem medo do coordenador, sem medo do sistema, sem medo das regras. Mas ninguém queria enxergar nada além do protocolo. Coleman me encarou como se eu fosse um problema pequeno demais para merecer atenção. E talvez para ele eu fosse mesmo um problema pequeno, mas eu era um problema real. E eu não ia sair dali enquanto a verdade não tivesse chance. Então, quando tudo começou, os risos, as piadas, o deboche, a pressão, eu tive certeza de uma coisa: se eu não lutasse por meu pai, ninguém lutaria. E foi isso que eu fiz, com minhas mãos pequenas, com meu coração acelerado, com minha fé inteira e com uma coragem que eu nem sabia que tinha, até olhar nos olhos do homem mais poderoso daquele lugar e dizer: se você soltar meu pai, eu faço você andar. Eu sei que parece loucura, eu sei que ninguém acreditaria, mas naquele instante, naquele silêncio, naquela mistura de medo e força, eu sabia que tudo ia depender do que aconteceria depois que eu tocasse a perna dele. E é isso que estava prestes a começar. Quando eu repeti a promessa, a frase saiu ainda mais firme que da primeira vez. Solte meu pai e eu faço você andar. Eu não sei se foi a coragem, ou o desespero, ou a mistura dos dois. Mas eu disse olhando direto para os olhos do coordenador Richard Coleman, sem desviar nem por um segundo. Eu sabia exatamente o que aquelas palavras significavam naquele lugar. Um ataque ao poder, ao controle, à rotina fria deles. Mas eu também sabia que se eu não falasse daquele jeito, ninguém ali ia me ouvir. A reação dele foi tão rápida quanto dolorosa. Ele riu, não foi um riso leve, nem daqueles que escorregam sem intenção. Foi um riso duro, alto, cheio de deboche, um riso que parecia querer me esmagar, como se dissesse que eu era pequena demais para estar ali. E o pior não foi nem a risada dele, foi o efeito que ela teve na sala inteira. Os outros agentes começaram a rir junto, como se tivessem recebido autorização para isso. Alguns deram tapas na mesa. Um deles repetiu a frase que eu disse, imitando minha voz, do jeito mais debochado possível. Outro comentou alto: "Tá achando que isso aqui é novela? Milagre agora? Ah, pelo amor de Deus!" A sala inteira virou uma plateia contra mim. E não era uma plateia neutra. Era uma plateia que queria rir de mim, não me ouvir. Meu rosto queimou. Não de vergonha, porque eu sabia que não estava fazendo nada errado, mas de um tipo de raiva que aperta o peito e tenta te fazer chorar. Mas eu não chorei. Eu fiquei ali, parada, prendendo o ar, segurando meu braço com força para não tremer. Eu sentia as unhas marcando minha própria pele, mas era o único jeito de me manter firme. Coleman enxugou uma lágrima falsa no canto do olho, como se estivesse rindo tanto que nem conseguia se controlar. Depois puxou o ar e falou com uma voz seca, firme e irritantemente superior: "Agentes, tirem essa menina daqui. Isso é desrespeito." O comando parecia uma sentença. 2 agentes deram um passo na minha direção, como se eu fosse uma ameaça real, como se eu tivesse alguma chance de causar confusão ali. E isso me revoltou de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Um deles era grande, forte
e parecia pronto para me pegar pelo braço. Eu vi no rosto dele que ele não queria fazer aquilo. Ele só estava obedecendo. Mas ainda assim, obedecendo contra uma menina de 14 anos que só queria salvar o pai. Um supervisor, de barba mal feita e olhar cansado, cruzou os braços e disse o que faltava para fechar a humilhação. Isso aqui não é lugar para criança. Vai para casa, menina. Milagre não faz parte do protocolo. Protocolo. Era sempre essa palavra. Eles se escondiam atrás dela como se fosse um escudo mágico. Protocolo para prender meu pai. Protocolo para ignorar os erros do relatório. Protocolo para calar qualquer voz que não concordasse. Eu senti um nó subir pela garganta. Aquele nó quente que parece que te corta por dentro. Meu pai, sentado no canto, algemado, olhou para mim com um esforço enorme. Ele tentou levantar só um pouco o tronco como se quisesse me proteger, mas ele não tinha forças. E ainda assim, quando ele mexeu 1 centímetro, os agentes ao lado colocaram a mão no coldre, como se ele fosse perigoso. Meu pai, cansado, preso injustamente, ameaçado até na respiração. Eu senti vontade de correr até ele, de abraçar, de pedir perdão por todo aquele sofrimento, mesmo sabendo que nada daquilo era culpa minha. Mas eu não podia recuar. Eu não podia dar um passo para trás naquela hora. Eu parei bem no meio da sala, levantei o queixo e falei com a voz mais firme que existe dentro de alguém que está segurando o próprio coração para não quebrar. Eu não vou sair. Antes de tirarem meu pai daqui, vocês vão me ouvir. As risadas diminuíram. Era possível ouvir até o barulho do ar-condicionado, porque o incômodo tomou a sala inteira. Ninguém esperava que eu resistisse. Eles queriam uma menina assustada. E o que eles tinham ali era alguém que decidiu não aceitar a injustiça. O agente grande parou de andar. O supervisor bufou e olhou para Coleman, esperando uma nova ordem, como se a situação tivesse fugido do script. Coleman me encarou como quem olha uma pedra no sapato. Ele não estava acostumado com desafio, muito menos vindo de alguém como eu. Garota, ele disse num tom que cortava, não faça isso ficar pior do que já está. Eu respirei fundo, senti o chão frio sob meus pés, senti meu coração batendo forte no peito. Olhei para meu pai, olhei para as mãos dele tremendo, olhei para os olhos dele cheios de medo, mas também cheios de confiança em mim. E aí eu virei para todos os adultos daquela sala, todos que achavam que eram maiores que eu, e falei, com toda a calma que eu não tinha, mas fingia ter. Se fosse sua filha, você deixaria ela falar ou mandaria calar? A sala congelou. Ninguém riu dessa vez, ninguém mexeu um dedo. Até os rádios dos agentes pareceram ficar mais baixos, como se até eles quisessem ouvir o que viria depois. Coleman apertou as rodas da cadeira como se tentasse segurar alguma coisa dentro dele. Talvez raiva, talvez dúvida, talvez culpa. O supervisor desviou o olhar, claramente desconfortável. Uma analista, que antes estava gravando com o celular, abaixou o aparelho devagar, como se de repente percebesse o absurdo da situação. Um agente jovem, que parecia ter a minha idade quando tirava o uniforme, engoliu seco, como se alguém tivesse acabado de mostrar uma ferida aberta no meio da sala. Meu pai respirou fundo. Eu ouvi, eu senti, eu vi. Nos olhos dele tinha orgulho. Um orgulho silencioso, mas tão forte que quase me derrubou. Eu estava tremendo por dentro, mas por fora eu fiquei firme. Porque naquele momento eu entendi que não era só sobre meu pai. Era sobre todas as pessoas que tentaram falar e foram caladas. Era sobre todas as injustiças que ninguém nunca questionou. Era sobre todas as verdades engolidas porque o protocolo pediu. Era também sobre mim, sobre a menina que eles queriam tirar dali à força, sobre a filha que não ia aceitar ver o pai ser destruído sem lutar. Eu dei um passo à frente e fiquei entre os agentes e meu pai. Não para brigar, não para desafiar fisicamente, mas para mostrar que eu não ia mais aceitar que rissem da nossa dor. Coleman olhava para mim como se eu fosse uma bomba relógio prestes a explodir. E talvez eu fosse mesmo,
Mas era uma explosão de verdade, não de violência. Eu repeti, mais baixo, mas ainda mais firme: eu não vou calar. E foi aí que percebi uma coisa: mesmo quem não acreditava em mim, mesmo quem achava que eu era só uma criança, mesmo quem debochou e riu, agora estava me ouvindo. Eu não sei se foi pela coragem, não sei se foi pelo meu pai, não sei se foi pelo choque de alguém tão pequeno se levantar num lugar tão grande. Mas eu sei que a partir daquele instante, cada pessoa naquela sala entendeu que eu não ia embora. E antes de seguir com a história, eu quero perguntar para você que está comigo aqui: e você me deixaria falar? Ou mandaria eu calar também? Comenta aí. Eu quero saber qual seria a sua reação estando ali comigo naquela sala. Quando tudo ficou em silêncio depois da minha pergunta, eu senti que o ar na sala tinha mudado. As risadas tinham parado, os comentários maldosos também. Mas isso não queria dizer que alguém estava do nosso lado. Era só um silêncio pesado, daqueles que apertam o peito e fazem a gente lembrar que está em território inimigo. Eu ainda estava ali, entre os agentes e o meu pai, mas alguma coisa em mim mandou olhar para ele de novo. Eu virei o rosto devagar e encontrei os olhos dele, lá no canto, algemado, rodeado por gente armada como se fosse um criminoso perigoso. Ele tremia. Não era um tremor grande, desses que todo mundo vê. Era um tremor pequeno, quase escondido, que começava na mão e subia para o ombro. Quem não conhece, talvez nem reparasse, mas eu conheço o meu pai. Conheço cada jeito dele respirar quando está com medo, cada ruga que aparece na testa quando ele finge que está tudo bem. Mesmo assim, ele tentou sorrir para mim. Não foi um sorriso bonito, seguro, daqueles de foto. Foi um sorriso quebrado, torto, com o canto da boca puxado para cima e os olhos cheios de água. Parecia que ele estava dizendo, sem falar nada: calma, filha, eu estou aqui, eu acredito em você. Eu dei 2 passos na direção dele. Os agentes ao lado se mexeram instintivamente. Um deles levou a mão ao coldre, o outro se colocou um pouco à frente, como se eu pudesse fazer algum estrago. Eu parei por um segundo, com medo que eles realmente me barrassem. Foi aí que aconteceu o detalhe que eu nunca esqueci. O agente que estava mais perto do meu pai olhou para mim, depois olhou para ele. Foi rápido. Em menos de um segundo, eu vi uma coisa diferente no olhar dele, uma coisa que não tinha aparecido antes, quando ele ria junto com os outros. Parecia dúvida, parecia humanidade. Sem dizer nada, ele deu um passo para o lado. Não muito, não de um jeito que chamasse atenção, mas o suficiente para eu passar. Ele não sorriu para mim, não me fez sinal, não falou, pode ir, mas o corpo dele falou, e eu entendi. Eu passei devagar, com medo de alguém me mandar parar a qualquer momento, mas ninguém falou nada. O supervisor fingiu que não viu, ocupado demais em manter o que restava da autoridade dele. Coleman me acompanhava com os olhos, desconfiado, mas não deu nova ordem. Era como se ele estivesse esperando para ver até onde eu iria. Quando cheguei perto do meu pai, o mundo pareceu diminuir. Eu conseguia ouvir o barulho dos rádios dos agentes lá no fundo, as vozes misturadas com chiado, alguém falando de outro setor, um aviso qualquer sobre uma viatura chegando. Mas tudo isso ficou distante. O som mais forte para mim era a respiração do meu pai. Ela vinha curta, pesada, como se cada inspiração fosse uma luta. As mãos dele estavam algemadas à frente do corpo, com o metal marcando a pele. Mesmo assim, quando eu parei ao lado dele, ele tentou levantar as mãos um pouco, como se quisesse tocar em mim. As correntes fizeram um barulho seco. Eu senti o coração apertar. Eu estendi as minhas mãos e toquei nas dele. Foi aí que eu senti. As mãos do meu pai estavam geladas. Não era só o frio da sala, do ar-condicionado forte. Era aquele frio de medo, de incerteza, de quem não sabe se vai sair dali, de quem já foi julgado antes mesmo de qualquer decisão oficial. As mãos dele tremiam dentro das minhas. Pequenas ondas rápidas que eu tentei segurar.
como se pudesse acalmar o corpo dele apenas apertando um pouco mais. Ele, mesmo assim, tentou sorrir de novo. "Tá tudo bem, Jaque", ele murmurou, quase sem voz. "Eu tô aqui." Naquela hora, eu entendi que ele não estava tentando se confortar, ele estava tentando me proteger. Mesmo algemado, cercado, humilhado, meu pai ainda pensava primeiro em mim. Era como se ele dissesse: "Não deixa isso te quebrar, eu aguento, só não desiste." Eu engoli o choro. Eu queria gritar com todo mundo, queria perguntar para cada pessoa daquela sala se eles tinham pai, mãe, filho, se sabiam como era ver alguém que você ama daquele jeito. Queria perguntar se eles dormiam bem à noite, fingindo que aquilo era só mais um caso. Mas antes de qualquer palavra, veio outra coisa. Enquanto eu segurava as mãos do meu pai, eu senti algo diferente. Não era um milagre ainda. Não era nada sobrenatural. Era só humano. O agente que tinha me dado espaço desviou o olhar, como se tivesse vergonha de estar ali. A analista passou a mão no rosto, apagando o sorriso que tinha antes. Um dos outros agentes pigarreou desconfortável. E eu percebi que, por um instante, eles não viram mais só um caso. Eles viram um pai e uma filha. Aquele gesto simples, meu pai tentando sorrir para mim, mesmo algemado, e eu segurando as mãos geladas dele, quebrou alguma coisa ali. Não no sistema inteiro, não nos documentos, não nas regras, mas quebrou uma casca. Até Coleman pareceu afetado. Ele ajeitou o corpo na cadeira de rodas, como se quisesse ficar mais firme, mas o olhar dele mudou um pouco. Tinha algo ali, perdido por trás da expressão séria. Não era concordância, não era arrependimento, mas era uma rachadura, um começo. Eu respirei fundo. O silêncio da sala ficou diferente. Ainda era pesado, ainda doía, mas não era mais o mesmo silêncio de deboche. Era um silêncio de gente que, por um segundo, foi obrigada a lembrar que todo mundo ali tinha uma história fora daquelas paredes. Eu olhei para as minhas mãos, segurando as mãos dele, tão pequenas nas dele, tão frágeis, e ao mesmo tempo, tão cheias de algo que eu não sabia explicar. Parecia que eu carregava mais do que a minha própria vontade. Carregava os anos de trabalho honesto do meu pai. Carregava cada noite em que ele chegou cansado, mas ainda assim sentou ao meu lado para saber do meu dia. Carregava todas as vezes em que ele disse que a verdade podia demorar, mas sempre aparecia. Naquele momento, eu parei de ver a sala só como o lugar onde ele estava sendo destruído. Eu comecei a ver também como o lugar onde alguma coisa podia começar a mudar. Não era mais só eles contra a gente. Era eles tentando lembrar que ainda são gente. Um gesto simples fez isso. Um sorriso torto, uma mão gelada, um agente que deu um passo para o lado. Um silêncio que deixou de ser só agressivo e virou um pouco envergonhado. Eu percebi que, se até ali, no meio de tanto protocolo, ainda existia espaço para esse tipo de detalhe humano, então talvez não estivesse tudo perdido. Talvez, se eu apertasse um pouco mais as mãos do meu pai, se eu mantivesse a voz firme, se eu não deixasse o medo mandar, alguém ali ainda pudesse ser alcançado. Alguém ainda pudesse olhar para nós, não como um número num relatório, mas como pessoas reais. Eu respirei fundo mais uma vez. Senti minhas mãos vibrando, como se tivessem vida própria. Era medo, era raiva, era fé. Talvez fosse tudo junto. Mas naquele instante eu só pensei uma coisa. Se um pequeno gesto consegue mexer tanto assim, talvez seja por aqui que a verdade começa a entrar. E é por isso que até hoje, quando eu lembro daquela sala fria, eu não lembro só da humilhação, do riso, da ordem para me calar. Eu lembro das mãos geladas do meu pai nas minhas. Lembro do agente que deu espaço. Lembro do silêncio que mudou de cor. Porque às vezes é um detalhe simples que faz a gente enxergar tudo de outro jeito. Naquele momento, uma lembrança veio na minha mente sem eu chamar. Eu me vi pequena, caminhando com meu pai, numa rua simples do nosso bairro. Eu devia ter uns 7 anos. Estava com medo de atravessar porque os carros passavam rápido demais.
Ele apertou a minha mão e disse: quando você estiver com medo, Jaque, não solta a mão de quem te ama. É assim que a gente atravessa os lugares difíceis. Ali, na sala de vigilância, anos depois, parecia que a gente estava tentando atravessar a rua mais perigosa da nossa vida. E, de novo, eu estava com a mão dele nas minhas. Só que dessa vez, ele é que estava tremendo. Eu pensei, agora sou eu que não posso soltar. Olhei para os agentes ao redor. Alguns voltaram a fingir que estavam ocupados com telas, relatórios, qualquer coisa que não fosse encarar aquela cena. Outros ainda mantinham a pose séria, como se nada tivesse mexido com eles. Mas eu sabia que tinham visto. Eu sabia que tinham sentido alguma coisa, mesmo que nunca admitissem. E foi aí que minha visão sobre eles mudou um pouco. Até alguns minutos antes, eu só conseguia enxergar monstros. Gente fria, sem coração, que ria da dor dos outros. Agora, eu começava a ver rachaduras. Não justificava o que estavam fazendo, não tornava certo, não apagava a covardia, mas mostrava que por trás do uniforme ainda existiam pessoas lutando com a própria consciência. Isso não fez eu confiar neles, mas fez eu entender que a luta não era só contra um prédio, uma instituição, um nome bonito na fachada. Era também contra o medo de cada pessoa ali de admitir que podia estar errada. Eu apertei as mãos do meu pai de novo. Senti a pele áspera, os calos de anos de trabalho, aquela textura que eu conhecia desde criança. E pela primeira vez, desde que entrei naquela sala, eu senti algo diferente de desespero. Eu senti propósito. Eu não estava ali só para implorar. Eu estava ali para lembrar todo mundo, inclusive eu mesma, que por trás de qualquer papel, de qualquer relatório, de qualquer acusação, existem pessoas de verdade. Gente que sente frio, fome, medo, gente que treme, que tenta sorrir, que não quer desistir. Quando eu largasse as mãos do meu pai, eu sabia que teria que voltar a encarar o coordenador, os agentes, o promotor, todo o peso daquele lugar. Mas por alguns instantes eu me permiti ficar ali parada, sentindo o toque, ouvindo a respiração dele, deixando aquele detalhe simples me fortalecer. Porque às vezes a pista que a gente precisa não está num documento, numa assinatura, num carimbo. Às vezes a pista está no jeito que alguém segura a sua mão e se recusa a soltar, mesmo quando tudo parece perdido. Quando Coleman começou a falar de lei, de regra e de relatório oficial, eu senti como se um muro tivesse sido colocado bem no meio da sala. De um lado estava ele, com a cadeira de rodas, a prancheta, os papéis carimbados, os agentes ao redor, o promotor do outro lado da porta. Do outro lado estava eu, só eu, meu pai algemado, e a fé que ele tinha colocado dentro de mim desde que eu era pequena. Ele respirou fundo, ajeitou o corpo na cadeira e falou alto, como se estivesse dando uma aula. A lei é clara. Relatórios oficiais não mentem. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Relatórios oficiais não mentem. Como se o papel fosse um ser vivo, incapaz de erro, incapaz de maldade, incapaz de falsidade. Como se quem assinou não pudesse ter interesse, medo, preguiça, má intenção. Como se tudo o que viesse com carimbo fosse verdade absoluta. Por alguns segundos eu confesso para você, eu duvidei de mim. Eu olhei em volta e vi tudo aquilo que parecia maior do que eu. A estrutura, o sistema, as pastas, as telas, os códigos, os uniformes. Parecia que o mundo inteiro estava montado para acreditar naqueles papéis. E eu era só uma menina dizendo que eles estavam errados. Você já se sentiu assim? Como se tudo à sua volta dissesse, aceita, é assim mesmo. E mesmo assim, algo dentro de você gritasse, não, isso não está certo. Foi exatamente assim que eu me senti. Coleman continuou. Nós trabalhamos com fatos, não com sentimentos. Fé não altera dado. Emoção não corrige documento. Ele dizia tudo isso com um tom seguro, quase cansado, como se já tivesse repetido esse discurso muitas vezes antes. Talvez tivesse mesmo.
Talvez ele usasse essas frases sempre que alguém tentava bater de frente com o sistema. Eu senti meu peito apertar. Uma parte de mim queria gritar. Outra parte queria só sentar no chão e chorar, porque se eu fosse seguir só o que estava na frente dos meus olhos, a conta era simples. Ele tinha a lei. Eu tinha só a fé. Ele tinha o apoio de todos ali. Eu tinha só meu pai e a minha convicção de que ele era inocente. Por um instante, eu me perguntei se eu não estava exagerando, se eu não estava indo longe demais, se eu não devia simplesmente aceitar que os adultos sabiam o que estavam fazendo. Mas aí, eu olhei de novo para o meu pai. Vi o jeito que ele me olhava. Não era um olhar de quem dizia, desiste. Era um olhar de quem dizia, eu confio em você mais do que em todos eles. E foi aí que uma coisa ficou muito clara para mim. A lei devia servir à verdade, mas naquele dia ela estava sendo usada para esconder a verdade. Eu respirei fundo e respondi, sem gritar, mas sem abaixar a cabeça. A lei pode ser clara, sim, mas a fé também é. Onde a verdade é pisoteada, alguém precisa levantar. Quando eu falei isso, eu não estava fazendo um discurso bonito. Eu estava falando o que eu sentia de verdade. Eu sabia que ali a verdade estava sendo pisada. A verdade era o meu pai, algemado, acusado por um papel sujo. A verdade eram as falhas no relatório. A verdade era o medo que ninguém queria admitir. Coleman levantou uma sobrancelha como se eu tivesse contado uma piada ruim. Fé não substitui perícia, ele debochou. Você acha mesmo que uma oração vai apagar páginas, laudos, assinaturas? Naquele momento, a dúvida bateu mais forte. Uma parte de mim queria responder na mesma moeda. Queria dizer que perícia feita por gente desonesta também não vale nada. Queria jogar na cara dele todas as provas que eu tinha lido e relido. Mas outra parte de mim sabia que não adiantava entrar no jogo dele. Eu não ia ganhar dele na linguagem do sistema. Ele tinha décadas de prática nisso. Eu só tinha o meu coração. Então a batalha começou aqui dentro, bem no meio do peito. De um lado a voz que dizia, você está numa sala oficial. Isso não é igreja, não é casa, não é rua. Aqui vale o que está no papel. Do outro lado, outra voz gritava, se você ficar calada agora, ninguém vai lembrar que esse papel pode estar mentindo. Ninguém vai olhar para o seu pai como pessoa. Vão olhar só como número. Era como se eu tivesse dois caminhos na minha frente. Um era o caminho de seguir só a regra, de baixar a cabeça, aceitar que o relatório dizia uma coisa e pronto. De voltar para casa sem meu pai, colocar a culpa em como o mundo funciona e tentar viver com isso. O outro caminho era o de ouvir o coração, de continuar falando, mesmo que ninguém gostasse. De ser chamada de exagerada, dramática, iludida. De insistir, de incomodar, de cutucar a consciência de quem preferia dormir tranquilo. E eu te digo com sinceridade, seguir só a regra é sempre o caminho mais fácil. Você não precisa pensar, não precisa sentir, não precisa se envolver, é só falar. Fizeram o que mandava o papel e pronto. Mas eu sabia que, se eu escolhesse esse caminho, eu ia trair tudo o que meu pai me ensinou a vida inteira. Ele sempre dizia que a fé não é fechar os olhos para o mundo. Fé é enxergar o que está errado e ainda assim acreditar que dá para mudar. Então, ali na frente de todos, eu fiz uma escolha dentro de mim. Eu não ia fingir que não estava vendo a injustiça só porque a lei era clara. Porque lei feita por gente também erra. Documento feito por gente também mente. Relatório escrito por gente também pode ser usado para proteger quem tem mais poder. Eu olhei para Coleman e pensei, ele tem a lei nas mãos. Eu tenho a verdade no coração. Em algum momento, uma coisa vai ter que encarar a outra. E foi aí que uma frase se formou sozinha, dentro de mim, antes mesmo de eu entender tudo o que ela significava. Hoje, a sua lei e a minha fé vão se encontrar. Eu não falei essa frase em voz alta. Ainda não, mas eu senti ela. Senti como se fosse um aviso. Coleman continuou falando como se nada tivesse mudado.
Repetia que relatório oficial é prova, que existe um processo, que o sistema sabe o que faz. Cada palavra dele tentava me empurrar para o lado da regra seca, fria, sem rosto. Enquanto isso, eu sentia outra coisa crescendo dentro de mim. A certeza de que se eu recuasse, ninguém mais ia entrar ali com o coração aberto. Eu não estava negando a lei. Eu estava perguntando: que lei é essa que não enxerga erro nenhum? Que lei é essa que trata um papel como se fosse mais importante do que uma vida? Por dentro, eu tremia. Por fora, eu tentava manter a postura. E eu falo a verdade para você: não é fácil. Não é fácil olhar para o lado certo quando o lado mais confortável é aceitar o errado. Não é fácil confiar no que você sente quando todo mundo diz que isso não importa. Não é fácil ouvir o coração num lugar onde só respeitam o carimbo. Mas naquele dia, ali naquela sala fria, com meu pai algemado e um coordenador preso na própria cadeira e nas próprias certezas, eu decidi uma coisa. Eu não ia escolher entre lei e fé. Eu ia empurrar as duas para se encontrarem. Porque a lei sem coração vira arma. E a fé sem coragem vira desculpa. E eu não estava ali para usar nenhuma das duas como fuga. Eu estava ali para fazer as duas se olharem no espelho. Você já passou por um momento assim, em que todo mundo falava, segue a regra, e algo dentro de você dizia, mas isso não está certo? Em que você sabia que ia ser mais fácil só concordar, mas alguma coisa mais forte não deixava? Se já passou, então você sabe exatamente como eu me senti. Se ainda não passou, um dia vai entender. Porque sempre chega um momento na vida em que a gente precisa escolher ser só mais um que repete o que está escrito, ou ser aquele que levanta a mão e diz, tem algo errado aqui. Naquele dia, eu escolhi levantar, mesmo pequena, mesmo tremendo, mesmo sozinha. E no fundo eu sabia, mais cedo ou mais tarde, a lei de Coleman e a fé do meu pai iam colidir. E quando isso acontecesse, ninguém naquela sala ia sair igual. E é exatamente aí que a história começa a mudar. Não quando alguém descobre uma prova nova no sistema, mas quando alguém, mesmo com medo, decide não trair o que sente aqui dentro. Porque, por mais que Coleman repetisse que a lei era clara, naquele dia eu aprendi que a consciência também fala claro. A diferença é que a lei ele podia controlar, a minha fé não. Quando eu terminei de responder o Coleman e falei da fé, eu senti que a sala tinha ficado mais pesada. Não era só silêncio, era aquele clima de gente irritada porque alguém passou do limite. E para eles, o limite era simples. Criança não fala, só obedece. Foi aí que começou a parte mais dolorosa. Um grupo de agentes que estava encostado perto das telas começou a rir alto de novo. Mas dessa vez não era aquela risada rápida de quem achou graça e seguiu a vida. Era riso de deboche, riso de quem quer machucar. Um deles cutucou o outro com o cotovelo e disse bem alto para todo mundo ouvir, olha isso, agora virou culto. Outro levantou o celular devagar, fingindo que estava checando mensagens. Mas eu vi a câmera virada para mim. Ele ajeitou o ângulo, tentou esconder o sorriso e começou a gravar. Você sabe como é ser filmado num momento em que você está vulnerável? Não é igual posar para foto, não é igual brincar num vídeo com amigos, é diferente. Você sente como se estivessem roubando um pedaço seu, um pedaço da sua dor, para virar piada em algum grupo de mensagem depois. Mais 2 agentes fizeram a mesma coisa, tentando disfarçar, mas não muito. Um segurava o celular ao nível do peito, com a tela virada para mim. Outro fingia que estava mexendo em um relatório, mas mantinha a câmera aberta gravando por baixo da mesa. Eu ouvia os risos crescendo, como se cada risada fosse um empurrão nas minhas costas, tentando me jogar para baixo. Uma voz atrás de mim, que eu nem sabia de quem era, comentou: "Tá desesperada demais, coitada. Daqui a pouco começa a falar em anjo, em visão." Eu não virei para ver o rosto. Eu já sabia o tipo de olhar que vinha junto. Aquele olhar de quem não vê uma pessoa, vê um problema engraçado para comentar depois.
Do lado esquerdo da sala, uma analista com óculos e um crachá cheio de carimbos tirou os fones do ouvido e falou para a colega do lado: "Isso é o que dá deixar família entrar. Sempre tem uma que acha que vai resolver tudo no grito e na fé." A colega riu e respondeu: "E ainda filmam, né? Depois o vídeo cai na internet e dizem que a gente é frio." Eu ouvi aquilo como se cada palavra fosse uma pedrinha jogada na minha direção. Enquanto isso, meu pai continuava ali, algemado, ouvindo tudo. Eu não precisava olhar para saber que cada riso doía nele também, porque não riam só de mim, riam da nossa família inteira, riam da fé dele. Riam de todos os anos em que ele me ensinou a confiar na verdade. De repente, a porta lateral abriu. Um interno que estava sendo escoltado para outra ala passou pelo corredor e parou. Ele era alto, magro, com o uniforme padrão e as mãos presas na frente do corpo. Os dois agentes do lado tentaram apressar o passo, mas ele virou o rosto e ficou olhando a cena. Os olhos dele correram de mim para meu pai, depois para os agentes rindo, depois para o coordenador. Era um olhar espantado, quase indignado. Parecia que ele não entendia como tanta gente podia rir enquanto um pai e uma filha passavam por aquilo. Os agentes que o escoltavam murmuraram: "Anda logo, isso não é da sua conta." Mas ele continuou olhando por mais alguns segundos. E eu senti por um instante que pelo menos uma pessoa ali não achava aquilo normal. No meio de tudo isso, o coordenador Richard Coleman sorriu de canto. Não foi um sorriso largo, foi um sorriso pequeno, quase escondido, mas eu vi. Era o sorriso de quem se sentia no controle, de quem acreditava que já tinha vencido. Ele não precisou rir alto como os outros. O poder dele estava justamente em não precisar. Bastava aquele meio sorriso, aquela sobrancelha levemente levantada, aquela expressão de "isso vai acabar do meu jeito." Eu senti o rosto esquentar de novo. Uma parte de mim queria desaparecer, queria que o chão abrisse e me engolisse, só para eu não ter que ouvir mais aquelas risadas, nem ver mais nenhum celular apontado para mim. Mas aí eu olhei de novo para você que está me ouvindo agora, e pensei: se eu calar, o que sobra? Só o vídeo deles, só a versão deles, só a piada. Eu não queria que a minha história com meu pai virasse só um vídeo de grupo de WhatsApp, com gente escrevendo "olha a fanática aí", ou "mais uma doida achando que manda na justiça." Então, mesmo com a voz presa na garganta, eu continuei falando. Eu virei um pouco o corpo, ainda perto do meu pai, ainda sentindo as mãos geladas dele por trás de mim, e falei mais alto, para ninguém fingir que não estava ouvindo: "Vocês podem rir de mim, podem gravar, podem me chamar de louca, mas alguém aqui sabe que tem coisa errada nesse relatório. Alguém aqui sabe que isso não está certo." Alguns olhares se desviaram. Um dos agentes que estava filmando abaixou o celular um pouco. A analista, que me chamou de desesperada, cruzou os braços incomodada. Ninguém admitiu nada. Ninguém pediu desculpa. Ninguém concordou comigo. Mas eu senti que minhas palavras tinham acertado em algum lugar. A humilhação não desapareceu como num passe de mágica. Eu ainda me sentia pequena. Ainda doía ver meu pai naquela situação. Ainda doía ouvir um risinho engasgado aqui, um comentário atravessado ali, mas alguma coisa mudou dentro de mim. No começo, quando começaram a rir, eu pensei: talvez eu devesse ter ficado quieta, talvez eu tenha ido longe demais, talvez eu esteja mesmo passando vergonha à toa. Só que, conforme os segundos passaram, eu fui percebendo outra coisa. A vergonha não era minha, era deles. Não era eu quem estava zombando da dor dos outros. Não era eu quem gravava um momento de desespero para transformar em piada. Não era eu quem usava cargo, uniforme e sistema para se esconder atrás de um relatório sujo. Eu não estava ali para ser perfeita. Eu estava ali porque eu amava meu pai. E amor, quando é verdadeiro, às vezes faz a gente passar por situações assim, de cara quente, de peito apertado, de gente apontando o dedo e rindo. Mas ainda assim é amor. E amor não é motivo de vergonha.
Enquanto os risos iam diminuindo, eu sentia a dor de um jeito diferente. Ainda doía, claro. Você sabe como é. Humilhação não some rápido, mas junto com essa dor veio uma força que eu não sabia que tinha. Era como se quanto mais eles tentassem me jogar para baixo, mais eu entendesse por que eu estava ali. Não era só pela inocência do meu pai. Era também por todas as pessoas que nunca tiveram ninguém para ficar em pé assim por elas. Eu respirei fundo outra vez. Olhei para o coordenador e mesmo vendo aquele sorriso de canto, eu pensei: você acha que já venceu porque tem gente rindo do meu lado, mas você não faz ideia do que ainda vai acontecer aqui dentro. E mesmo sabendo que podiam rir mais, gravar mais, comentar mais, eu continuei falando. Continuei explicando que as datas não batiam. Continuei dizendo que as assinaturas tinham falhas. Continuei lembrando que meu pai nunca teve histórico nenhum que justificasse aquilo. Talvez ninguém ali quisesse ouvir. Talvez alguns até fechassem o coração de propósito. Mas eu falava também para você que está aqui comigo agora, ouvindo essa história. Porque se um dia você passar por algo parecido, com gente rindo, apontando, gravando, te chamando de exagerado, de desesperado, eu quero que você lembre de uma coisa. A humilhação dói. Dói muito. Mas ela não define quem você é. Naquele dia, eu não deixei a risada deles ser a última palavra. E por mais difícil que fosse, eu segui falando. Mesmo com o peito doendo. Mesmo com a voz falhando às vezes. Mesmo com medo de desabar, eu segui. E por dentro, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu posso sair daqui derrotada. Posso sair daqui sem meu pai. Posso sair daqui chorando. Mas eu não vou sair daqui calada. E você, se estivesse comigo naquela sala, cercado de risos e celulares apontados, você continuaria falando também? Eu sabia que se eu não fizesse nada naquele momento, tudo ia morrer ali. Nas risadas, no deboche, no vídeo gravado escondido. Então eu respirei fundo, limpei as lágrimas que ainda não tinham caído e dei um passo à frente. Um passo só. Mas para mim, parecia que eu estava atravessando um abismo. Me dá só um minuto, eu disse. Ninguém levou a sério. Na verdade, foi o contrário. As risadas cresceram. Um dos agentes repetiu. Só um minuto, olha aí. Outro respondeu. Em um minuto ela resolve tudo, hein? A analista riu, balançando a cabeça, e comentou para a colega. Isso aqui já virou show. Eu senti o rosto queimar de novo, mas dessa vez não era só dor. Era decisão. Coleman se recostou um pouco na cadeira de rodas, cruzou os braços e me observou como se estivesse vendo uma criança brincar de ser adulta. O sorriso de canto ainda estava lá, firme, quase pregado no rosto dele. Um minuto? Ele perguntou alto para todo mundo ouvir. É isso que você quer? É, eu respondi. Só um minuto. Ele fez uma pausa dramática, como se estivesse pensando muito, mas eu sabia que ele já tinha decidido rir de mim desde o começo. Ainda assim, aquele segundo de espera fez meu coração bater mais forte, até que ele levantou o queixo e falou: Tá bom, mostre seu truque, garotinha. As palavras saíram cheias de escárnio. A sala explodiu em risos de novo. Para eles, aquilo era só a autorização para ver uma cena engraçada. Para mim, era a única porta que eu tinha. Eu não discuti, não respondi, não provoquei. Eu só caminhei até ele. Cada passo parecia fazer o som da sala ficar mais longe. As vozes dos agentes começaram a soar como se viessem de trás de uma parede grossa. Eu ainda ouvia algumas coisas. Filma isso. Olha o milagre vindo aí. Depois me manda esse vídeo. Mas ao mesmo tempo eu sentia como se existisse uma bolha silenciosa se formando ao meu redor. Era só eu, meu pai lá atrás e o coordenador à minha frente. Quando cheguei perto da cadeira de rodas, eu pude ver detalhes que antes eu não tinha reparado. O tecido da calça dele era grosso, um pouco gasto na altura do joelho. Tinha uma marca de dobra, como se as pernas ficassem na mesma posição por muito tempo. Os sapatos, muito bem engraxados, pareciam quase novos.
como se fossem usados mais para manter a aparência do que para caminhar. Eu parei ao lado da perna direita dele. Minhas mãos estavam tremendo. Eu sentia o suor frio na palma. Por um segundo pensei em recuar. Se eu recuasse, todo mundo ia dizer: "Tá vendo?" Nem ela acreditava tanto assim. Então eu lembrei das mãos do meu pai, geladas, presas nas algemas. Lembrei dele tentando sorrir para mim. Lembrei dos olhos dele dizendo: "Não desiste." E eu não recuei. Estendi a mão devagar. Encostei os dedos na perna dele. O tecido era frio. A calça estava imóvel. Mas no exato segundo em que minha mão tocou aquela perna, algo dentro de mim se alinhou. Eu não pensei em frases bonitas. Não pensei em palavras difíceis. Não pensei em impressionar ninguém. Eu só fiz o que meu pai tinha me ensinado desde criança. Quando você não tem mais nada, você ora. Então, eu abaixei um pouco a cabeça, sem precisar que ninguém visse meu rosto por completo, e sussurrei uma oração curta, quase sem voz, quase só pensamento. Deus, o Senhor sabe da verdade. Sabe que meu pai é inocente? Sabe que essa situação é injusta. Se for da tua vontade, mostra alguma coisa aqui. Não por mim, não por ele, mas para que a verdade apareça. Foi simples assim. Nada teatral, nada alto, nada que parecesse cena de filme. Só eu, falando baixinho, com a mão encostada na perna de um homem que dizia que relatórios não mentem, mas carregava no olhar uma culpa que ele tentava esconder. Atrás de mim, as risadas começaram a enfraquecer. Não porque acreditavam em mim, mas porque, em algum nível, até a zombaria tem um limite. Ver uma menina orando baixinho, com a mão trêmula, não era tão engraçado quanto eles imaginaram. Eu senti a sala inteira prendendo o ar, mesmo que ninguém admitisse isso. Durante aquele minuto, o tempo pareceu ficar diferente. Eu não contava segundos, não tinha relógio, mas sentia cada batida do meu coração. 1, 2, 3. Eu ouvi alguém cochichar. Já deu, né? Outro respondeu: "Calma, deixa ela, vai acabar do mesmo jeito." E mesmo com esses comentários, ninguém teve coragem de me arrancar dali de imediato. Eu continuei com a mão sobre a perna dele, firme, mesmo tremendo. Eu sabia que eu não tinha poder nenhum. Eu sabia que quem ia fazer qualquer coisa ali não era eu. Mas eu também sabia que, se eu não ousasse tentar, eu ia carregar esse "e se" pro resto da vida. E se eu tivesse tocado? E se eu tivesse orado? E se eu tivesse insistido por 1 minuto? Eu não queria viver com esse tipo de dúvida. Coleman tentou parecer tranquilo, mas eu sentia a respiração dele mudar, ficar mais pesada, mais rápida. Ele forçava um meio sorriso, como se quisesse mostrar controle, mas a mão dele apertava o apoio da cadeira com força demais para alguém totalmente confiante. Eu mantive minha mão ali. Não gritei, não fiz show, não caí no chão, não fiz nada além do que eu podia, orar em silêncio e ficar. E agora que eu te conto tudo isso, olhando direto para você, eu queria que você se colocasse por um instante no lugar de quem estava naquela sala. Não do lado dos que riam, nem do lado de quem mandava, mas como alguém que está vendo uma menina, uma filha, com a mão sobre a perna de um homem em cadeira de rodas, pedindo só 60 segundos para tentar. E aí eu te pergunto do fundo do coração, você deixaria tentar por 1 minuto, mesmo que todo mundo estivesse rindo? Eu ainda estava com a mão encostada na perna do coordenador quando o minuto começou a passar devagar, quase como se o tempo estivesse respirando junto comigo. Eu não falava mais nada. A oração já tinha sido dita. A fé já tinha sido entregue. O resto não dependia mais de mim. O barulho da sala continuava ali, mas abafado, distante. Como se algo tivesse colocado uma parede de vidro entre mim e o mundo. Eu ouvia risos, cochichos, passos, o bip de algum equipamento, mas tudo soava menos firme do que antes, como se eles mesmos já não tivessem tanta certeza do que estavam fazendo. Coleman tentou manter a postura. Ele ajeitou o corpo na cadeira como quem quer parecer forte e abriu a boca para zombar de mim de novo.
Eu senti no ar o momento exato em que ele puxou o fôlego para dizer alguma coisa. Aquele tipo de frase pronta, dura, que ele jogava contra mim desde que eu entrei na sala. Eu estava tão acostumada ao tom dele que já conseguia prever o começo do deboche. Mas a frase não saiu. De repente, no meio da risada, que ainda estava começando no canto da sala, ele travou. Simples assim. Como se algo tivesse segurado a fala pela garganta. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Nem palavra, nem riso, nem deboche. Foi como se alguém apertasse um botão invisível e desligasse o som dele. Eu levantei os olhos devagar, não com medo nem com pressa. Eu só queria entender. Vi ele engolir seco, uma vez, depois outra. E por um momento muito pequeno, quase escondido, eu vi algo que nunca tinha visto nele até então. Um sinal de dúvida. Não era medo, não era dor, não era choque, era dúvida. Como se o corpo dele tivesse sentido alguma coisa, antes da cabeça aceitar o que estava acontecendo. E foi aí que eu senti. Não foi forte, não foi grande, não foi algo que pudesse fazer alguém gritar milagre. Foi só um movimento, um espasmo leve, um tremor rápido. Debaixo do tecido da calça dele, bem onde minha mão estava apoiada, o músculo da perna contraiu. Só isso. Mas foi real. Eu senti como quem sente uma gota de chuva cair na pele num dia de sol. Inesperada, pequena, impossível de ignorar. Não foi uma contração exagerada. Não foi ele tentando fingir. Não foi o corpo reagindo ao toque por reflexo. Foi algo diferente. Eu puxei o ar sem querer. Não de susto, mas de surpresa, como se meu corpo reconhecesse antes da minha cabeça. Meus dedos sentiram o movimento por dentro do tecido, vindo de dentro dele, não de fora. Foi pequeno, tão pequeno, que qualquer um poderia dizer que eu imaginei. Mas eu sabia que não tinha imaginado. O riso dos agentes, que antes parecia tão alto, mudou de cor. Não sumiu de uma vez. Ele falhou, arrastou, travou no meio. Um deles, que estava rindo com o celular na mão, parou com a boca aberta. Outro franziu a testa, como se não tivesse certeza se ainda devia continuar rindo. Um terceiro, que antes tinha debochado de mim, inclinou o corpo para frente, tentando ver melhor. A analista, aquela que tinha dito que eu estava desesperada, tirou os óculos devagar, como se precisasse conferir se tinha visto direito. O interno, que tinha parado para olhar, deu mais um passo, puxado pela própria curiosidade, ignorando os agentes que tentavam apressá-lo. Mas foi no rosto do coordenador que eu percebi a mudança mais forte. Ele olhou para a própria perna, como se estivesse tentando entender o que tinha sentido. Era um olhar rápido, quase escondido, mas eu vi, porque eu estava perto, porque minha mão estava ali, porque eu sentia o músculo ainda se ajeitando, como se tivesse acordado do nada. Coleman piscou devagar, 2 vezes, como se quisesse ter certeza de que o próprio corpo não estava enganando ele. Eu não falei nada. Nem poderia. Minha garganta estava presa, mas a minha mão continuava firme, mesmo tremendo por dentro. O espasmo não voltou, não virou um gesto grande, não fez ele se mover, não fez ninguém acreditar no que estava acontecendo, mas mudou alguma coisa. Mudou no ar, mudou na sala, mudou nos olhares, mudou nele, mudou em mim. Você já viu uma pessoa muito segura de si perder o chão por um segundo? É isso que eu vi. Aquele homem que parecia uma pedra, que ria de tudo, que zombava da minha fé, que mandava todos obedecerem sem discutir, ficou em silêncio. E não porque quis. Ele ficou em silêncio porque algo interrompeu o riso dele. Algo que ele não esperava. Ele tentou tossir para disfarçar, tentou ajeitar a postura, tentou fingir que nada tinha acontecido, mas o corpo dele tinha percebido. E o meu também. Eu senti minhas mãos ficarem mais quentes, o ar ficar mais pesado, o chão parecer diferente. Não era milagre, não era prova, não era resposta. Era só um sinal. Um sinal tão pequeno que, se eu tivesse piscado no momento exato, teria perdido. Mas eu não perdi. Eu estava ali, olhando, sentindo, vivendo, e naquele instante eu aprendi que a mudança nunca chega gritando.
Ela chega do mesmo jeito que um músculo se mexe pela primeira vez, depois de anos parado, quieta, tímida, incrédula, mas real. Eu não sabia o que aquilo significava, ninguém sabia, nem ele. Mas pela primeira vez, desde que eu entrei naquela sala, algo que não dependia da vontade deles aconteceu. Um espasmo, uma vibração escondida, um movimento que não deveria existir, mas existiu. E é por isso que até hoje, quando lembro daquela sala cheia de risos, eu sempre paro nesse momento. Nesse único segundo em que tudo poderia ter continuado igual, mas não continuou. Foi pequeno demais para convencer alguém, mas grande demais para ser ignorado. E eu sabia, do fundo da minha alma, que aquele era só o começo. O espasmo ainda estava vivo na minha memória, tão pequeno, tão rápido, quando a porta da sala bateu forte. O som cortou o ar, como se alguém tivesse quebrado aquele instante frágil que eu estava segurando com as duas mãos. Um promotor entrou apressado, sem nem olhar direito para mim ou para o meu pai. Ele segurava uma pasta como quem segura uma sentença. A voz dele veio seca, fria. A decisão final está pronta. Precisamos encerrar a sessão agora. Aquilo bateu no meu peito como um soco. Encerrar. Agora. Sem olhar de novo. Sem revisar nada. Sem ouvir ninguém. Era como se todo o esforço, toda a luta, todos os minutos que eu tinha passado ali tivessem sido empurrados da mesa com um gesto só. E eu senti, no mesmo segundo, o peso do tempo cair sobre mim. 2 agentes avançaram na minha direção, não com violência, mas com certeza, com aquela postura de quem recebeu ordem e vai cumprir. Um deles esticou a mão, pronto para afastar a minha, e naquele instante eu entendi uma coisa. Se minha mão saísse da perna dele, tudo acabava ali. O relatório falso ia vencer. O riso deles ia vencer. A pressa do promotor ia vencer. A mentira ia vencer. E meu pai ia perder a última chance de alguém olhar a verdade de perto. Eu senti o coração acelerar de um jeito que doeu. Como se cada batida fosse um aviso. Decide agora. É agora. Não vai ter depois. O ar ficou curto. A mão do agente ficou mais perto. Coleman olhou para a porta, como se aquilo o aliviasse, como se o tempo estivesse do lado dele. O promotor esperava. Meu pai tremia. E eu, ali, com a mão ainda sobre a perna dele, senti uma vontade enorme de gritar. Não de medo, mas de urgência. Porque eu sabia que aquele minuto que eu pedi não existia mais. Agora era questão de segundos. E se eu deixasse tirar em minha mão, tudo estaria perdido. O espasmo viraria impressão. O silêncio dele viraria coincidência. A minha presença seria interferência. E meu pai seria levado para longe, sem ninguém nunca ter parado para ouvir o que eu vi. Eu respirei fundo, bem rápido, como quem se prepara para fazer algo que não tem mais volta. O agente deu mais um passo. O promotor repetiu que precisava terminar. A porta ainda estava aberta. E dentro de mim, uma voz clara disse: ou você segura firme agora, ou vai passar o resto da vida perguntando o que teria acontecido. Eu não podia deixar acabar assim. Não podia soltar. Não podia aceitar que a decisão viesse antes da verdade. O tempo estava correndo e eu precisava escolher. E eu escolhi. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. O promotor esperando, os agentes avançando, meu coração batendo tão forte que eu quase conseguia ouvir. Quando Coleman fez algo que eu não esperava. Ele fechou os olhos. Não foi um piscar rápido. Não foi um gesto de impaciência. Foi um fechar de olhos lento, pesado, como se ele precisasse desligar o mundo por um segundo. E naquele instante, pela primeira vez desde que coloquei os pés naquela sala, ele não parecia o coordenador poderoso, cheio de certeza, cheio de ironia. Ele parecia humano. Só isso. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender o que estava acontecendo, porque não fazia sentido. O homem que passou a manhã inteira me chamando de irresponsável, debochando da minha fé, rindo da minha insistência. Agora,
parecia que estava lutando com algo dentro dele. Eu não conseguia ouvir o que ele pensava, claro, mas dava para ver no rosto. Era como se tivesse uma guerra acontecendo atrás das pálpebras dele. Uma lembrança puxando para um lado, a culpa puxando para outro, o medo segurando tudo no meio. Eu não sabia exatamente o que tinha tocado ele. Se foi minha fala, o espasmo, a oração, ou só o peso do que ele vinha guardando há anos. Mas eu sabia que algo tinha quebrado. Não quebrado para fora, quebrado por dentro. O riso dele tinha sumido. A rigidez do corpo tinha diminuído. A mão que segurava a lateral da cadeira tremia um pouco. Então, devagar, ele abriu os olhos. Quando ele abriu, eu vi algo que nunca tinha visto naquele homem. Água acumulada no canto dos olhos. Não eram lágrimas escorrendo, não era choro aberto. Era aquela primeira gota, aquela que fica presa ali, segurando a própria queda, como se a pessoa estivesse lutando para não deixar ninguém ver. Ele tentou respirar fundo, mas a respiração saiu torta, presa. Os dedos dele apertaram o apoio da cadeira como se buscassem equilíbrio. E ele me olhou, não como coordenador, não como autoridade, não como homem intocável. Ele me olhou como alguém que lembrava de alguma coisa que doía. Eu não sei porquê, mas naquele momento eu senti que não era só sobre meu pai. Era sobre ele também. Era como se ele lembrasse de alguém que já tentou pedir ajuda, de alguém que ele não conseguiu proteger, de alguém que ele perdeu. E isso mexeu nele num lugar que estava guardado fazia muito tempo. Mais tarde eu iria entender. Ele tinha perdido uma filha. Mas ali, naquele instante, eu só conseguia sentir. Eu via no rosto dele um medo que não tinha nada a ver comigo. Era medo de admitir que ele podia estar errado. Medo de encarar o próprio passado, medo de olhar para um papel e ver que, talvez, não era a verdade. Medo de que aquele espasmo, tão pequeno, fosse mais real do que todas as defesas dele juntas. Ele abaixou um pouco o olhar. A postura dele murchou por um segundo. Foi rápido, quase invisível, mas eu vi. Foi como se a máscara dele, aquela que dizia, eu mando aqui, eu sei mais, eu nunca erro, tivesse rachado, não quebrado inteira, só rachado. E uma coisa pequena escapou pela fresta. A verdade dele. A verdade de que ele carregava mais peso do que deixava transparecer. De que o acidente não era só físico. De que a cadeira de rodas não era só uma limitação. Era também um esconderijo. De que ele tinha medo de acreditar em algo que ele não podia controlar. Ele olhou para mim de novo. Não com raiva, não com deboche, mas com um pedido de silêncio, como se dissesse, eu não sei como lidar com isso. E por um momento, eu senti que não era só eu que estava lutando ali. Ele também estava, lutando contra a própria culpa, contra o orgulho, contra a dor de algo que ele nunca resolveu, contra a lembrança da filha que ele perdeu, aquela que ele nunca conseguiu salvar. Eu não falei nada, só fiquei ali, com a mão na perna dele, olhando nos olhos dele como se estivesse dizendo, eu sei que dói, mas não foge. O promotor chamou o nome dele de novo, impaciente. Os agentes esperavam outra ordem. A sala estava tremendo, mesmo sem fazer barulho. E Coleman, pela primeira vez naquele dia, parecia não saber qual lado escolher. Ele não tinha mudado de vez, não tinha admitido nada, não tinha derrubado o relatório. Mas algo dele tinha cedido, uma parte pequena, uma parte escondida, uma parte que ele tentava esquecer todos os dias. E eu senti, sem ninguém precisar explicar, que a partir daquele instante ele já não era o mesmo homem que tinha rido de mim na porta. Algo nele tinha começado a quebrar. E quando algo começa a quebrar por dentro, não tem jeito. Ou a pessoa conserta, ou finalmente deixa cair. E ele estava bem no meio desse momento. Quando eu ainda tentava entender o que estava acontecendo com Coleman, o jeito que ele respirava, o olhar perdido, a máscara que tinha começado a rachar, a porta lateral abriu de novo. Mas dessa vez não foi com força, nem com autoridade. Foi com pressa.
Uma funcionária entrou quase tropeçando, segurando um arquivo grosso contra o peito. Ela parecia nervosa, como se tivesse descoberto algo que queimava na mão. O cabelo dela estava preso de qualquer jeito e o crachá balançava enquanto ela tentava recuperar o fôlego. Coordenador, eu preciso mostrar isso agora. Coleman virou o rosto lentamente. Ele ainda estava naquele estado estranho, tentando esconder a emoção, tentando voltar ao controle. Mas a entrada da funcionária cortou o pensamento dele no meio. Ela abriu o arquivo na mesa mais próxima, virando as páginas com cuidado, mas com urgência. Eu me aproximei um pouco, mesmo sem saber se podia, e vi as folhas se espalhando. Tem algo errado nesse relatório, ela disse, sem olhar para mim, mas olhando para Coleman com um medo que eu reconheci na hora. Medo de alguém mais poderoso. E medo do que ela tinha acabado de descobrir. Ela apontou com o dedo tremendo. Aqui, a data está trocada. Não é só um erro de digitação. O horário não combina com o registro da portaria. E esta assinatura, ela engoliu seco. Está repetida, copiada, idêntica a outra página. Eu não precisava ser adulta, nem entender de burocracia para perceber o que aquilo significava. Era mentira. Mentira organizada. Mentira escrita no papel que eles chamavam de verdade oficial. Coleman ficou em silêncio. Os agentes, que antes riam, se aproximaram com passos mais lentos. Alguns olharam por cima do ombro dela. Outros fingiram ocupar-se com alguma coisa, mas eu via nos olhos deles. Todos tinham entendido. Não era a prova final, não era a solução. Mas era a primeira rachadura grande. Era como se alguém tivesse acendido uma luz bem forte no canto escuro da sala. Eu senti meu coração bater mais rápido, não de medo, mas de reconhecimento. Você sabe aquela sensação de quando algo que você sempre soube finalmente aparece na sua frente? Era isso. Eu olhei para você aí que está comigo nessa história, e pensei, tá vendo? Não era só comigo. Não era só a minha fé. Tinha algo errado de verdade. O promotor tentou se aproximar, mas a funcionária segurou o papel com força, como se tivesse medo que alguém arrancasse das mãos dela antes que pudesse falar tudo. Eu revisei 3 vezes. Ela continuou. Não bate. Nada disso bate. Alguém mexeu nisso. As palavras ficaram soltas no ar. Meu pai, algemado, levantou um pouco o rosto como se quisesse confirmar se tinha ouvido certo. Eu senti minhas pernas tremerem. Não de insegurança, mas de alívio. Era a primeira vez, desde o começo, que alguém ali, dentro daquele sistema, dizia algo parecido com "isso não está certo". Não era conclusão, não era absolvição, mas era a verdade começando a respirar. E quando a verdade respira, mesmo que baixinho, ninguém consegue fingir que não ouviu. Eu olhei para o arquivo, para o papel marcado, para as datas erradas, para as assinaturas repetidas e entendi. A mentira estava ali o tempo todo. Só faltava alguém ter coragem de abrir a pasta. E naquele momento, eu e você sabemos, nada estava resolvido ainda. Mas nada seria igual depois disso. Quando a funcionária terminou de falar e o silêncio tomou conta da sala, eu senti que aquele era o momento. O ar parecia mais denso, como se todos estivessem prendendo a respiração ao mesmo tempo. Não era mais só a minha palavra contra a deles. Não era mais só fé contra papel. Agora tinha algo ali, algo que eles não podiam ignorar. Eu virei para Coleman. Minha mão ainda estava sobre a perna dele, firme e quente, quase se confundindo com o tecido da calça. Ele olhava para a pasta aberta, para as datas erradas, para a assinatura repetida, como se cada detalhe estivesse empurrando um pedaço da verdade para dentro dele. Eu sabia que ele estava no limite. Eu via no rosto dele aquele conflito que a gente sente quando tem que admitir algo que evitou por muito tempo. Foi aí que eu falei: se você quiser a verdade, levante. Minha voz saiu baixa, mas clara. Não foi um desafio, não foi uma ordem, foi quase um pedido, mas um pedido que vinha de tudo o que tinha acontecido até ali.
Coleman virou o rosto para mim. Depois olhou para os agentes atrás dele. Alguns estavam inquietos, outros tentavam manter a postura, mas ninguém parecia tão seguro quanto antes. Em seguida, ele olhou para a funcionária que segurava o arquivo como se fosse uma bomba prestes a explodir. E então, finalmente, ele olhou para o meu pai, algemado, cansado, mas ainda com a dignidade inteira no olhar. Ele hesitou. Eu senti no ar, senti no jeito que ele engoliu seco. Senti no jeito que os dedos dele tremeram na lateral da cadeira de rodas. Era aquele tipo de hesitação que vem antes de uma escolha que muda tudo. A escolha entre continuar fingindo ou fazer algo que ninguém espera. O promotor, percebendo que podia perder o controle da situação, deu um passo para frente e falou com pressa: "Coordenador, precisamos encerrar isso agora." Nada disso faz parte do procedimento. Vamos seguir com a decisão. Eu ouvi aquilo como se ele estivesse tentando fechar uma porta que eu tinha acabado de abrir com as duas mãos. E eu sabia que, se aquela porta fechasse, não ia abrir nunca mais. Os agentes se mexeram, inquietos. A funcionária apertou o arquivo contra o peito, como se estivesse protegendo a única prova viva daquela sala. E Coleman estava dividido entre dois mundos. O mundo onde ele sempre teve razão, sempre mandou, sempre foi a voz final. E o mundo onde ele teria que olhar para si mesmo e admitir que talvez tinha machucado gente inocente. Eu apertei minha mão sobre a perna dele, senti o tecido, senti o músculo ainda frágil por baixo. E falei mais uma vez, agora só para ele, quase num sussurro: "A verdade está chamando, é você quem decide se ela entra." Ele fechou os olhos por um segundo que pareceu mais longo do que todo o tempo que eu passei naquela sala. Um segundo onde eu vi dor, medo, lembrança, culpa e também uma chance. Eu sabia que era agora, ou tudo ia embora. E é por isso que, antes de te contar o que aconteceu depois, eu quero te fazer uma pergunta. A mesma que eu fiz ali, naquele momento. Mas agora, olhando para você, qual seria a prova que você aceitaria quando tudo à sua volta parece duvidar? Comenta aí. Eu quero saber qual seria o sinal que faria você acreditar na verdade. Quando eu terminei de falar com Coleman, o silêncio tomou a sala inteira. Não era mais o silêncio do deboche, nem do medo. Era aquele silêncio que vem quando todo mundo sente que algo importante está prestes a acontecer. Eu ainda estava com a mão na perna dele quando ele inspirou fundo. Foi uma respiração pesada, como se estivesse puxando coragem junto com o ar. Depois, ele colocou as duas mãos nas laterais da cadeira. Por um segundo, ninguém acreditou no que estava vendo. Os agentes que riram ficaram travados. A analista levou a mão à boca. O interno parou de andar de vez. Até o promotor ficou sem fala. Então, devagar, tremendo, suado, ele se levantou. Eu senti o ar sair do meu peito. Não porque eu fiz acontecer, mas porque eu vi acontecer. Bem ali, na minha frente, diante de todos que tinham rido de mim. Coleman ficou de pé, fraco, apoiado, mas de pé. E no rosto dele não tinha mais orgulho nenhum, só verdade. Ele olhou para mim, depois olhou para o meu pai, depois olhou para o arquivo cheio de erros e disse com a voz embargada: "Libertem o pai dela e abram uma investigação agora." O relatório foi manipulado. Os agentes se mexeram na hora, como se estivessem acordando de um sonho. Foram até meu pai, abriram as algemas e eu corri para abraçar ele. Senti o corpo dele desabar no meu, como se todo o peso dos últimos dias tivesse caído de uma vez. Ele chorou. Não foi choro de dor ou de raiva. Foi choro de quem finalmente pode respirar de novo. Eu segurei o rosto dele entre as minhas mãos e disse: "Eu falei que você não estava sozinho." Quando olhei de novo para Coleman, ele estava parado, ainda em pé, com lágrimas nos olhos que ele não tentou esconder. Ele enxugou o rosto com a manga e falou para toda a equipe: "A fé dela não é protocolo, mas hoje foi o que salvou a justiça." Ninguém respondeu, ninguém riu, ninguém duvidou.
porque todos viram. No fim, meu pai saiu daquela sala livre e Coleman ficou ali, enfrentando a verdade que ele tentou ignorar por tanto tempo. A vida de todo mundo mudou um pouco naquele dia, não só da nossa família. Até quem riu precisou pensar de novo sobre o que significa acreditar, ouvir e ter coragem de admitir um erro. E eu aprendi que quando a gente segura firme na verdade, mesmo tremendo, alguma coisa boa sempre se levanta junto. Se essa história tocou você, comenta qual foi o momento que mais mexeu com o seu coração e qual tema você quer ver no próximo vídeo. E claro, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa para você. Porque às vezes, quando ninguém acredita, a verdade decide se levantar também.